Olá, turminha. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como passaram de ontem para hoje? Bem? Que bom. Espero que estejam bem mesmo. A Pro também está bem, com saudades ainda, mas a Pro está bem, ok? Hoje é dia 3 de junho. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira nós temos a aula aqui com a Pro, nós temos a aula com a Pro Gláucia e temos com a Teacher Juliana, certo? Então vamos lá para a aulinha que nós temos hoje. Vamos ver nossa rotina. Vamos lá. Campus online, por enquanto, Colégio Dom Pedro II. Hoje é dia 3 de junho. Vamos lá, então. Olha lá, caderninho de ciências. Vamos estar terminando uns conteúdos aqui de ciências, desta parte sobre o nosso universo, tá? Nosso grande mundo, né? Nosso grande universo. E aí, nós vamos ter artes cênicas, matemática e inglês. Marca aí, ó, no seu caderninho de ciências, a data de hoje, a sua rotina. E aí, vocês vão pegar essas duas folhinhas aí, tá? A Pro vai ler o texto com vocês, tá bom? E é assim, turminha. Deixa eu beber um pouquinho de água. É assim, turminha. Aqui a Pro grifou várias partes do texto, porque é um texto um pouco grande, tá? Que fala sobre a importância do tempo, para a gente estar revendo algumas coisas que a gente já aprendeu, tá? Em relação a tem relação à rotação e à translação da Terra, por quê? Porque a rotação e a translação, elas marcam o tempo, né? A rotação marca o quê? O dia e a noite. A translação marca o ano inteiro e as estações do ano, então a marcação de tempo. Nós temos o relógio, que é uma marcação de tempo, nós temos o calendário, que é uma marcação de tempo, semanas é uma marcação de tempo. Então, para a gente estar revendo isso daí, tá? A Pro fez um resumão e também umas curiosidades que tem aí sobre da onde surgiu, né? Da onde surgiu esse negócio de marcação de tempo, de relógio, de calendário, da onde veio, tá? Então a gente vai fazer um resumo, é informação para vocês, isso daí para vocês ficarem informados, tá? Então, como é um textinho um pouquinho grandinho que a Pro fez aí numa folhinha para vocês, a Pro até digitou para não ter que copiar tudo isso no caderno, senão ia ficar muito tempo vocês escrevendo. Então, a Pro digitou bonitinho, tá aí na mãozinha de vocês, da nova BNCC, né, que vem todos os conteúdos para nós, professores, trabalharmos com vocês do quarto ano. E aí a Pro vai ler, e a Pro fez essas marcações, tá? Que é para vocês pegarem o grifa-texto de vocês e grifarem no textinho de vocês também. Pega o grifa-texto de vocês, tá? E grifa aí onde que a Pro grifou, todos esses parágrafos. Por quê? Porque esses parágrafos grifados são as partes principais para vocês poderem fazer as atividades que está proposta aí para vocês, tá? Para vocês encontrarem o nome dos relógios e dos calendários que estão aí, tudo bem? Então, ó, escrevam lá, leitura compartilhada, e pega a primeira folhinha aí, a Pro vai ler na folha dela aqui, tá? Que é a importância da marcação do tempo. Por que que é importante nós marcarmos o tempo? Primeiramente, para a gente não ficar perdido, né, no tempo, né? Mas aí vamos ver aqui, ó, a introdução. Para você, por que é importante medir o tempo? Para saber quanto falta para ver seu programa predileto, para encontrar uma pessoa na hora marcada, para saber quanto tempo falta para as férias. Cada época e cada pessoa tem uma necessidade própria para a marcação do tempo. Vamos ver nesse artigo como
como essa necessidade variou ao longo da história da humanidade. Então aqui é como isso foi se desenvolvendo, né? Com o passar do tempo, a Pro já conversou com vocês, que surgem novas tecnologias. E tecnologia é sempre algo novo, né? Algo novo que é criado para facilitar a minha vida, para facilitar a sua vida. Então, os relógios, os calendários, né? Hoje nós temos relógios no celular, marcação de tempo, cronômetro no celular. Então, tudo isso são tecnologias que foram criadas, mas vamos ver como tudo isso surgiu. A marcação do tempo. Para os homens mais primitivos, né, lá os primeiros, e marcação do tempo era importante para eles saberem a volta para casa, ou melhor, caverna, ainda na segurança da luz do dia. Não, eles não tinham medo de assaltos, eles temiam os predadores e os animais ferozes. Para eles, bastava uma noção, não era necessária precisão nessa marcação do tempo. Quando a humanidade deixou de ser extrativista e passou a plantar seus alimentos, começou a ser necessário saber o tempo ideal para a plantação e para a colheita, além do tempo necessário para voltar para casa em segurança. Mas ainda não havia necessidade da marcação do tempo com grande precisão. Então era mais ou menos ali, né? Eles viam mais ou menos aonde estava o sol e aí eles sabiam, não, agora vamos embora porque senão vai ficar muito tarde. Então eles não tinham a precisão como nós temos hoje com números. Mas isso mudou com o advento das grandes navegações. As grandes navegações que até Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, ele fez uma grande navegação. Então, com essas grandes navegações das caravelas, né? Eles precisavam ter uma coisa um pouco mais precisa. Os navegadores precisavam saber com precisão tanto sua localização quanto a passagem do tempo correndo o risco de se perderem nas vastidões do oceano ou chegando em terras desconhecidas. No início, os navegadores usavam um instrumento chamado astrolábio, que lhes dava posição em relação às estrelas. Mas o desenvolvimento do sistema de navegação e posteriormente a Revolução Industrial exigiu medições de tempo mais precisas. A primeira para a localização e segurança das viagens, a segunda para mensurar, medir o trabalho dos empregados nas indústrias. Essas necessidades alavancavam o desenvolvimento dos relógios para que o tempo, as horas, os minutos e os segundos fossem medidos cada vez com maior precisão. Então, foi a necessidade, dos trabalhadores, dos navegadores, tudo. Atualmente, a maioria dos trabalhadores assina um cartão de ponto, onde registram um horário que entra e sai da empresa. O tempo trabalhado está diretamente relacionado com o salário que recebem após o cálculo de crédito e débito de horas. Então, as pessoas que trabalham é por medição de tempo. Você entra às 8, sai às 6, ou sai às 5:30, tem um horário estipulado, que nem agora, que começou a abrir os comércios, começaram a abrir os comércios. Tem um tempo estipulado também para eles, São de 4 horas que eles têm que trabalhar nesse tempo agora. Podemos dizer que hoje o tempo é uma das moedas mais fortes do mercado. O preço das mercadorias considera, entre outras coisas, o tempo gasto em sua produção. Os empregadores pagam pelo tempo de trabalho de seus funcionários. Os salários dos professores é determinado pelas horas aula trabalhadas. Realmente, hoje, o tempo é algo muito valioso. Cuide bem do seu. Então, olha, turminha, o tempo é muito precioso. A gente não pode ficar perdendo tempo com coisas que não vão nos acrescentar. Por isso que a Pro sempre diz, organize o seu tempo.
né? Temos o tempo de estudo, temos o tempo de brincar, temos o tempo de conversar, né? De ficar no celular. A gente não pode ficar um tempão fazendo uma coisa só, a gente tem que administrar o nosso tempo, porque o relógio não para, o relógio está sempre girando, girando, girando e não para. E aí a gente fica perdendo tempo com coisas que depois a gente vai ter que, ó, correr atrás, né? Então o tempo é muito importante na nossa vida diária. Os relógios. Como é a sua relação com o relógio? Você é das pessoas que usam relógio ou vive olhando as horas? Ou você não liga tanto nas horas assim? Você come ao meio-dia porque é ao meio-dia ou porque você está com fome? Nesse artigo, vamos conhecer a história do desenvolvimento dos relógios. Desenvolvimento dos relógios. Medir o tempo sempre foi uma necessidade da humanidade desde seus primórdios, né? Desde lá do começo, como nós vimos no outro texto. Não como a precisão de segundos que temos hoje, mas com a segurança de poder chegar em casa após uma caçada ou viagem ainda com o dia claro. Provavelmente os babilônicos, lá da Babilônia, foram os criadores dos primeiros relógios, os gnomos, que mostravam a passagem do dia pela sombra e de uma vareta fincada no solo. Fincava uma vara, né? Uma vareta no solo para eles medirem o tempo. Eles originaram os relógios de sol, que diferenciavam dos gnomos apenas por possuírem uma marcação aproximada das horas. Tanto os gnomos quanto os relógios solares necessitavam da sombra para indicar o tempo ou das horas. Assim funcionavam apenas durante a parte iluminada do dia. Essa limitação fez com que fossem inventados outros instrumentos para medir o tempo. Então é assim, ó, sempre uma tecnologia leva a outra. Eu inventei, né, tem essa tecnologia, que aqui era a tecnologia da época. Nossa, eu preciso ser mais preciso, eu preciso de outras coisas para melhorar, né, a minha contagem, a minha medição de tempo. Aí eles pensavam em outra forma e criavam uma outra tecnologia, ok? Segundo o registro histórico, por volta de 600 anos antes de Cristo, surgiram os relógios de água e as ampulhetas, ou relógios de areia. As ampulhetas são chamadas também de relógios de areia, né, que contavam o tempo. Não existe consenso entre os historiadores sobre a época em que foi criado o primeiro relógio mecânico, baseado em pesos e engrenagens, que alguns dizem que foi em 725 a.C., por um monge budista. Outros dizem que foi próximo ao ano de 850 depois de Cristo, uma enorme diferença de tempo, né? Então ainda não há uma data muito precisa para quando foi criado esse relógio mecânico, tá? Os primeiros relógios mecânicos não tinham precisão na marcação das horas, atrasavam e precisavam de ajustes e energia para funcionarem, ou seja, dando corda, seja inserindo baldes ou mais baldes de água. Mas com a Revolução Industrial, surgiu a necessidade de medir o tempo de trabalho dos empregados e, junto com ela, a necessidade de relógios mais precisos. Então, em 1930, foi criado o primeiro relógio elétrico, que funcionava com um pêndulo na sua base, né? O pêndulo que balançava de um lado para o outro. Em 1930, foi criado o primeiro relógio que não precisa de corda, pois funciona com cristais de quartzo. Mas foi no século 20, né, 20, que os relógios adquiriram suas características atuais, a saber, ser pequeno, prático e econômico. Mas a precisão desejada nas medidas de tempo só foi alcançada com o desenvolvimento dos relógios anatômicos.
A margem de erro de um relógio anatômico é de apenas alguns segundos em milhões de anos, enquanto que os relógios de pulso comum de quartzo atrasa ou adiante. Em média, 1 segundo por dia. Então, às vezes, tem um atrasinho, né? Lembram lá na escola, né? Às vezes o nosso relógio está no horário e o relógio do sinal, né? Que tem um relógio lá no sinal que ele é programado, ele é automático. Então, a escola deixa ela programada no horário certinho e quando é o horário de bater o sinal, ele bate. Aí, às vezes, a gente fica lá, nossa, mas já passou o horário do lanche, já passou a hora de ir embora, porque no nosso relógio está um horário. Às vezes atrasa ou adianta 1 minuto ou 2, né? Então, isso acontece. Atualmente existem na Terra 150 relógios anatômicos, que é um relógio enorme, geral, que marca a hora do Brasil. Qual é a hora do Brasil? Né? Que a gente diz hora oficial do Brasil de Brasília. É lá naquele relógio bem grandão, anatômico, que marca. Um deles fica no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. A hora mundial, com precisão de alguns segundos em milhões de anos, é dada como a média das horas marcadas nesses 150 relógios. Então, existem 150 relógios no mundo para poder estar conectado, né, uma parte, um continente com o outro, né? Na vida cotidiana, imagino que não precisamos desse grau de precisão, mas que precisamos medir as horas com algum grau de certeza. Isso é fato, né? Se você atrasa 1 ou 2 minutinhos, tudo bem. Agora, se atrasar 20 minutos, meia hora, aí é muita coisa, né, turminha? Então, ó, esses 2 textos sobre a marcação do tempo e os relógios, vocês agora vão fazer esta folhinha, tá? Que são o nome dos relógios. Na parte que a Pro pediu para vocês grifarem, por isso que a Pro pediu para grifar, porque fica mais fácil para vocês acharem o nome desses relógios aí, tá bom? Tá todo explicadinho lá, tem os nomes certinho dos relógios, ok? Marquem o nome dos relógios aqui bonitinho, tá? E aí vocês vão pegar este outro vou voltar lá de novo, turminha. E de novo a Pro bate o dedo aqui, pronto. Vai. Se eu bater com mais força, ele pula. Vamos voltar lá. Aí, não posso bater, senão vai. Vamos ler esse outro texto aqui, que esse outro texto fala sobre calendários, ok? Olha lá, outra forma de medir o tempo é usando o calendário. Grifa aí também, tá? A construção do calendário. O tempo reage à vida o tempo reage à vida de todos nós com maior ou menor grau. A sucessão de dias e noites, dos meses, dos anos, dos dias, da semana, os finais de semana, as férias. Pensando nisso, o quanto o relógio determina a sua rotina? Você almoça porque está com fome ou porque é meio-dia? Isso daí é para vocês responderem para vocês mesmos, tá? Você acorda porque já está suficientemente cansado, descansado, ou porque o despertador tocou? Ou tem filhos que se a mamãe não acordar, vai embora dormindo, né? Não tem reloginho. Nas férias, os seus horários de acordar, dormir e comer mudam ou permanecem os mesmos do que o dia normal da sua rotina? Atualmente, a nossa vida é muito ditada pelos horários dos compromissos, mas isso nem sempre foi assim na história da humanidade. É certo que mesmo os povos da antiguidade tinham que dormir, acordar, comer, etc. Mas a vida era regida pelo tempo da claridade e do escuro, ou seja, pela duração do dia e da noite. Então, bem antigamente, eles não tinham assim, vou acordar a tal hora, vou almoçar tal hora, vou dormir tal hora, vou para a escola tal hora. Não, a marcação do tempo deles é pelo dia e pela noite, era pelo sol, pelo nascer do sol e pelo pôr do sol. Por isso que nós vimos lá, né,
Em História e Geografia a gente viu sobre os pontos cardeais, colaterais, onde nasce o Sol, onde se põe o Sol, ok? Vamos ver como a partir daí as percepções dos ciclos da noite, das estações do ano e do próprio ano foram ficando cada vez mais marcadas e mais importantes para a humanidade. Calendários. Os egípcios, os maias, astecas, assírios, babilônicos, gregos, romanos, indianos, chineses e outras civilizações antigas usaram observações astronômicas para construírem seus calendários. Vamos conhecer 2 deles agora. Calendário egípcio. Os egípcios construíram seu primeiro calendário em 4500 a.C. a partir da observação de estudo da estrela Sírius. Então, tinha uma estrela, tá? Uma estrela com pontas bem finas que eles marcavam por essa estrela. Ao observarem essa estrela por longos períodos, eles puderam perceber que ela ficava mais brilhante justamente nos períodos das cheias do rio Nilo, época em que as terras ao seu redor eram alagadas e ficavam mais férteis. Então, cada vez que ela brilhava, era um ponto que eles se guiavam. Eles passaram então a usar essa estrela para definir o início do ano. O primeiro dia do ano egípcio foi definido como aquele no qual a estrela Sírius brilhava intensamente no horizonte logo antes do nascer do sol. Por volta de 3000 a.C., o calendário egípcio já possuía 365 dias agrupados em 12 meses. Cada um dos meses possuía 30 dias, dando um total de 360 dias. Então, eles faziam por agrupamentos, ok? Os 5 dias que faltavam para completar os 365 não eram fixados no calendário, pois eram dedicados à festa da colheita e eram adicionados quando ela ocorria. Então, eles tinham a festa da colheita deles lá, que eles plantavam e colhiam, ok? Esse é o relógio egípcio, que tem uma estrela que brilha com várias pontinhas, tá? E eles guiavam por isso. Calendário muçulmano. O início do calendário dos povos árabes é marcado pela fuga do profeta Maomé de Meca para Medina, ocorrido em 16 de julho de 622 no calendário greco-romano. O calendário muçulmano possui 354 dias organizados em 12 meses alternados com 30 ou 29 dias. O dia para eles não começa ao meio-dia, mas sim com o surgimento da lua. Então, eles são guiados pela lua. Até a bandeira deles tem uma lua, tá? É a forma de lua com uma estrela. Olha a dica. A lua também marca o início dos meses, que devem coincidir com a lua nova. Eles consideravam 4 estações no ano: a primavera, a época de seca e a época da germinação e a época do muito calor. A primavera compreendia os meses Rabi 1 e 2, possuindo 59 dias. O período de seca também possuía 59 dias, compreendendo os meses de Jumada 1 e 2. A época de germinação era um período de 29 dias no mês de Shaaban. Por fim, Radaman era a época do muito calor. Atente que as estações do ano não compreendiam o ano inteiro, mas marcavam alguns períodos importantes para as plantações. O tempo foi passando e os calendários foram se alterando, foram modificando. No Brasil, adotamos o calendário baseado no criador Júlio César, no ano de 46 a.C., mas que passou por várias modificações para chegar na forma atual. Então, a origem do nosso calendário é baseada no Júlio César, no calendário de Júlio César, mas se passaram muito tempo
e foi modificando para adaptar ao nosso dia a dia. É importante ressaltar que atualmente nosso calendário considera os movimentos do Sol e da Lua, e que as estações do ano são marcadas pela variação da quantidade de radiação solar recebida ao longo do ano. E aí, vocês, em todos os textos, vocês têm a referência da onde a Pro tirou esse texto, tá? Que é lá do arquivo, que é da BNCC, do novo currículo, tá? Do 4º ano. E aí, vocês têm aí, a Pro colocou os 2 calendários, tá? Aí, vocês vão escrever aqui embaixo o nome dos calendários, ok? De acordo, a Pro até pediu para grifar, grifem também toda essa parte aqui, porque vai facilitar para vocês acharem, tá? Ok, turminha. Aí depois vocês vão pegar o caderninho de matemática. Peguem o caderninho de matemática de vocês. Anotem a rotininha. As folhas lá de História e Geografia é para colar no caderno, tá? Não, História e Geografia, ó. Ciências é para colar no caderno, tá? Colhem o texto, façam as atividades do relógio, colam também no caderno. Depois cola os textos lá do calendário, grifou bonitinho, faça, escreva o nome dos calendários e cola lá o texto no caderno também, tá? Pegou o caderninho de matemática, marcou a sua rotina e vocês vão pegar essas 2 folhinhas que sobraram aí. Eu acho que só faltaram essas 2 pra gente fazer. Ok? Que eu não tenho mais nenhuma aqui comigo. Então, né? Eu até perguntei essa daqui que estava comigo, só que assim, eu tinha perdido essa folha, não sei onde que eu tinha colocado, e eu acabei tirando uma foto. E saiu meia ruinzinha, mas só para vocês verem que tá aí com vocês, tá? Então, olha só. Vamos treinar mais um pouco do cálculo mental? Então, escreva aí no caderno de vocês e faça as atividades abaixo mentalmente. Vocês vão fazer mentalmente. Se necessário para conferir a sua resposta, consulte a calculadora. Então, mesma coisa da outra atividade que a Pro deu do cálculo mental. Honestidade, vocês vão ser honestos com vocês. Primeira coisa que eu vou fazer o cálculo mental. Terminei de fazer o cálculo mental, eu posso consultar a minha calculadora para poder verificar se eu fiz certo ou não, ok? Só que é para usar a calculadora depois que fizer bonitinho lá, tá bom? Depois que você fizer bonitinho mentalmente, aí você pega a sua calculadora para fazer uma prova, né? Para provar se você acertou ou não. Ok, turminha? Terminou de fazer esta folhinha, esta outra folhinha, cole as 2 folhas no caderno. Ok? Então, turminha, essas foram as aulas de hoje, dessa quarta-feira. Não esqueçam sempre de fazer tudo com muita atenção, capricho com a letra, com a colagem, tá? Beijinho no coração de vocês. Essas atividades que a Pro deu, vocês façam. Eu acho que são as últimas folhas que tem aí. Amanhã, na sexta e na segunda-feira, a Pro vai dar livro de matemática e a Pro vai escrever também, mandar para vocês uma proposta de produção de texto, tá? Então, ó, beijos, fiquem com Deus e eu estou no WhatsApp até às 5 da tarde para tirar dúvidas de quem precisar, tá bom? Beijos!